graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, versículos 14 a 19. Hoje nós estamos encerrando a exposição do livro do profeta Naum. Profeta, como diz pastor João Batista, o profeta do juízo. Foram 10 mensagens, hoje a 10ª, a respeito desse assunto que é aquilo que domina a narrativa profética desse homem, desse livro que está diante de nós. O capítulo 3, versículos 14 a 19, nós estamos aí na parte final do livro, e não só porque é a parte final, mas porque de fato é quando Naum diz que aquilo que foi predito sobre Nínive aconteceria. Eu me lembro de ler nas Crônicas de Nárnia, no livro A Viagem do Peregrino, da Alvorada, e nesse livro tem uma cena interessante em que Lucy conversa com Aslan, falando sobre a percepção do tempo. E Aslan, então, se despedindo de Lucy, disse que breve nos encontraremos novamente. Lucy, então, questiona, dizendo: Aslan, o que é que você chama de breve? E Aslan, então, responde: para mim, todo o tempo é breve. Meus irmãos, através de Naum, Deus anuncia o julgamento da terrível, da corrupta cidade de Nínive, dizendo que isto já aconteceu, porque para Deus todo o tempo é breve. Por isso que nessa última parte aqui da sua profecia, Naum está literalmente mesmo, proclamando um lamento funerário por uma morte merecida. Ele está simplesmente aqui, de uma forma irônica e sarcástica. Os argumentos que ele usa aqui na sua profecia nos levam a enxergar dessa forma, porque ele usa de ironia e sarcasmo para exortar os assírios a se esforçarem, a se defenderem, a tentarem levantar barricadas contra o cálice da ira divina. Mas no final ele diz que isso não resultaria em nada, porque o fim dessa cidade, o fim da nação assíria, havia sido decretado e o Senhor, de fato, iria cumprir o seu decreto. Versículos 14 e versículos 15, nós vamos ver que esses dois versículos, dentro dessa temática de sarcasmo e ironia que Naum usa em sua profecia para o povo ninivita, para os assírios, ele nos mostra a inutilidade dos esforços humanos diante do juízo divino. Versículo 14 e a parte B, a parte A do versículo 15 diz: tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te consumirá, consumir-te-á como o gafanhoto. Aqui, meus irmãos, Naum exorta Nínive, primeiramente, a armazenar uma grande quantidade de água potável. Está dizendo: olha, vocês vão passar por um cerco militar durante muito tempo, então é importante que vocês comecem a pensar em estocar água potável dentro de casa. Além disso, Naum vai dizer também que o povo deveria inspecionar as fortalezas ao longo da muralha da cidade, com o intuito de reforçá-las. E aqui tem dois sentidos, que primeiramente é se preparando para a batalha, ou seja, a batalha vai acontecer. Dê uma olhada no que tem de muro, os buracos que tem, e é importante que vocês então pensem em colocar em ordem essa muralha. No versículo 14, ele também vai nos falar que esse fortalecimento dependeria da confecção de tijolos. Então aqui ele diz: entra no barro e pisa na massa. Aqui reflete o processo de fabricação de tijolos. Só que tem um outro sentido também, que a ideia de Naum é que o povo de Nínive deveria, não apenas antes da batalha, pensar em reforçar essas muralhas, mas também, queridos, no meio da batalha, esse povo deveria parar e reparar as muralhas. Então a ideia do texto é que, enquanto os inimigos estão ali, provocando, criando buracos para que possam entrar para dentro de Nínive, os soldados, os moradores estarão não apenas se defendendo das espadas, das flechas dos inimigos, mas também tentando reparar os muros no calor da batalha. Você fala: pastor, isso é tranquilo? Não, não é tranquilo. Imagine você se defendendo em uma guerra e tendo que se preocupar não só em caminhar com a espada na mão, mas quem sabe também com uma pá, com uma enxada, com elementos para você tentar proteger um muro que estava literalmente caindo. Isso, meus irmãos, exigiria um grande esforço.
Um grande esforço não só pela batalha em si, mas também pelas dimensões da muralha de Nínive. A muralha de Nínive, para que você possa ter uma ideia, diz aí os estudiosos, que a largura das muralhas era suficiente para passar 3 carros um do lado do outro. Então aqui Deus ordena Nínive que se envolva em um esforço sobre-humano nos preparativos de defesa. Só que Naum está dizendo, olha, tudo isso será em vão, porque os muros da cidade se tornarão os limites da sua tumba e não a sua defesa. Não importa o que vocês venham fazer. Diz Naum que a destruição de Nínive era inevitável. As frágeis defesas de Nínive ruiriam. E aí o texto vai nos falar que Nínive seria consumida pelo fogo. Que os soldados inimigos, como gafanhotos jovens, essa primeira expressão aqui que aparece no texto como gafanhoto, é a ideia de um gafanhoto jovem que tem um apetite voraz e destrutivo. E aí Naum está dizendo, olha, por onde os soldados passam, como um gafanhoto esfomeado, ele literalmente com a sua espada, ele consome tudo o que vem pela frente. Então aqui Naum, em um tom de provocação, ordena que os ninivitas se empenhem para se proteger, mas que os seus maiores e melhores esforços não adiantaria nada, porque o fim dessa cidade havia sido decretado pela pessoa de Deus. O texto segue ainda, versículo 15, a parte B, até o 18. Se na primeira parte Naum nos mostra que os esforços humanos não adiantam de nada, ele também vai dizer que os recursos humanos, por mais que você acumule, quando o Senhor derramar a sua ira, não valerá de nada. Parte bem diante do versículo 15, ele fala, ainda que te multipliques como gafanhoto e te multiplicas como a lagosta, que é um outro tipo de gafanhoto, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Novamente aqui, usando em tom de ironia, Naum ordena que Nínive multiplique os seus oficiais, e aí novamente ele usa a comparação com gafanhotos, dizendo, olha, como um enxame de gafanhotos, né? É importante que você tenha muitos oficiais. Quem sabe ter muitos oficiais pode proteger vocês do juízo divino. Versículo 16, aqui ele faz uma referência ao comércio, através do qual, agindo muitas vezes de forma traiçoeira, Nínive havia possuído muita riqueza. Historicamente, em seu apogeu, Nínive dominou o mercado mundial por causa do seu grande número de comerciantes. Mas aqui Naum está dizendo que com o colapso de Nínive, para se salvarem, os comerciantes pegam suas fortunas e voam, deixando a cidade a uma sorte miserável. Como gafanhotos que devoram a terra e depois voam para regiões mais produtivas, Naum está dizendo que os mercadores iriam sair de Nínive fugindo para salvar suas vidas e procurariam uma terra mais produtiva para ali retornar à sua atividade de comércio. O ponto é que as riquezas e as conexões políticas produzidas pelo comércio de Nínive, diz Naum, não seriam capazes de conter a queda dessa cidade. Observe o versículo 17, e Naum testifica que seus líderes, em grande número, mas ele fala, olha, mesmo que você tenha muitos líderes, esses líderes diante do juízo do Senhor, eles se tornariam ineptos, ineficazes, e de certa forma, essencialmente egoístas. Por quê? A ideia aqui é que, pensando em seus interesses, esses homens simplesmente abandonam a cidade. Naum aqui usa uma metáfora que é do gafanhoto, e ele fala que como gafanhotos que no frescor da noite se instalam na parede, mas quando o calor do sol chega pela manhã, eles simplesmente voam. Então ele está dizendo, olha, assim são seus líderes, Quando aparecer realmente a dificuldade, quando as lutas chegarem, quando a batalha bater na porta de vocês, quando o cálice da ira divina for derramado sobre vocês, esses líderes, eles simplesmente, pensando em si mesmos, eles vão abandonar vocês, eles vão desaparecer. Preocupados apenas consigo mesmo, diz Naum que esses governantes ninivitas abandonariam a cidade.
E aqueles que não abandonaram a cidade, diz o versículo 18, e aí a expressão que Naum usa, sono, é uma metáfora para a morte. Ele fala, aqueles que não abandonaram a cidade, esses serão mortos pela espada. E aí Naum conclui dizendo que com seus líderes mortos, esse povo ninivita estaria sem orientação, sem direção. Consequentemente, estaria como ovelhas que não têm pastor, estariam dispersos. O versículo 18 ele acaba sendo bastante emblemático, porque a ideia aqui do versículo 18 de Naum é apontar não apenas para aquilo que Deus está fazendo com a cidade, mas também apontar para a questão do monarca, o homem mais importante que existia em Nínive. E aí, a expressão que ele usa aqui, os teus pastores dormem, ó rei da Síria, de certa forma, é ironia apontando para o rei, porque os monarcas assírios, eles gostavam de se auto-intitular como grande pastor. Eles diziam, olha, nós somos pastores, nós protegemos o nosso povo, nós guiamos o nosso povo. Mas na realidade, meus irmãos, como Naum revela, e como geralmente acontece com governantes, quando de fato as dificuldades aparecem, quando o perigo acontece, eles pensando em proteger as suas próprias peles, eles simplesmente esquecem das pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Naum, nesses versículos, revela que as riquezas, os melhores oficiais, e nem mesmo a figura de um rei, que pode se intitular como um grande pastor, são suficientes para salvar Nínive da ira de Deus que será derramada. E em meio ao colapso aí da guerra, o texto diz que os ninivitas seriam dispersos e nem mesmo o próprio rei, ou quem sabe os seus subordinados, teriam qualquer poder de reuni-la. Ou seja, Nínive não apenas seria destruída, como o seu povo seria totalmente disperso. E o versículo 19, então, é quando Naum finaliza a sua profecia, e Naum nos mostra que quando o juízo do Senhor for derramado, haverá também alegria dos povos libertados. Haverá alegria dos povos libertados. Se o tempo inteiro que você vê nesse texto é juízo, lembre-se que foi escrito num contexto para um povo de Deus que vivia debaixo do jugo opressivo e cruel da Síria. Era um povo que sofria por causa dos ninivitas. Então, esse texto que fala sobre a queda de Nínive, queridos, por mais que seja duro, pesado, é uma mensagem de consolo e conforto para os primeiros leitores. Esse povo estava ouvindo Deus falar, olha, as suas orações foram atendidas, o mal agora será julgado, o meu cálice de ira será derramado, e vocês finalmente serão libertos desse jugo opressivo. Versículo 19, o Senhor diz, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então, aqui nas linhas finais do seu oráculo, a primeira coisa que o profeta faz é excluir qualquer esperança de Nínive ser restaurada. A palavra, expressão ferida, retrata a ruína de Nínive e, obviamente, também do seu monarca. E o texto diz que nada pode curar essa fratura, ou seja, não há cura, porque tanto a cidade quanto o rei estariam quebrados, além de reparo. E aí, a expressão que Naum usa aqui é que a sua ferida, Nínive, é fatal. Essa cidade morreria de uma ferida incurável. E aí Naum diz que isso seria motivo de alegria e não de tristeza. Todas as nações e indivíduos que ouviram falar, do relato da derrubada de Nínive, diz Naum, que bateriam palmas. Povos que haviam sido oprimidos pelos brutais ninivitas, simplesmente se alegrariam com a sua morte. Eles não sentiriam tristeza, não sentiriam pena, apenas alívio e satisfação, queridos, pela queda de um regime tão perverso. E aí, esse texto profético termina com uma pergunta. A pergunta de Naum é: por que sobre quem não passou continuamente a sua maldade? Esse questionamento aqui, meus irmãos, revela o motivo da alegria dos povos ao saber da queda da cidade de Nínive. Meus irmãos, como que aqueles que tiveram os olhos arrancados pelos assírios poderiam chorar de tristeza com a queda dessa cidade?
Como que aqueles que tiveram suas famílias empaladas, porque era isso que os assírios faziam, como é que eles poderiam ficar cabisbaixos em saber que Deus, finalmente, havia derramado o seu cálice de ira sobre a malvada Nínive? Especialmente Judá, a quem essa mensagem é destinada, aplaudiria os justos julgamentos de Deus. Esse povo provavelmente se sentiu confortado pelo fato de que a queda de Nínive, o julgamento de Nínive, seria o fim da crueldade que, de certa forma, durou séculos. Meus irmãos, o povo de Deus, quando recebeu a profecia de Naum, pôde suspirar dizendo: finalmente livre, graças ao Deus Todo-Poderoso, finalmente agora estamos livres. A maldade de Nínive, como diz Naum, como uma contínua inundação, que não tinha refluxo, que não tinha limite, diz Naum que merecia tamanha punição, e o Senhor estava derramando a sua ira. Lembre-se que lá em Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor fala sobre isso, fala que derramaria a sua ira sobre Nínive, e ao fazer isso demonstraria o seu cuidado por aqueles que confiam nele. E a libertação que nós enxergamos aqui em Nínive, queridos, é um testemunho do justo senhorio de Deus, que, como diz Naum, é tardio para se irar, mas que de modo algum inocenta o culpado. Essa mensagem, meus irmãos, de juízo, que foi escrita para o povo de Deus lá no passado, ela tem seríssimas implicações para nós hoje. E eu quero, nessas últimas aplicações a respeito desse texto, pensar de um modo geral no livro. Não apenas no final do livro, mas em tudo aquilo que o livro nos apresenta como mensagem. A primeira, não deixe de se arrepender dos seus pecados amanhã. Leve a sério a confissão e arrependimento dos seus pecados hoje. Meu querido, na história de Nínive, 100 anos antes de Naum, nós falamos sobre isso. Um outro profeta chamado Jonas foi enviado até essa cidade e pregou uma mensagem de misericórdia divina e arrependimento. A descrição de Jonas é que houve arrependimento, mas a história mostra que o arrependimento ninivita durou pouco tempo. O arrependimento de Nínive não durou mais do que uma geração. E após essa passagem de Jonas, parece que os crimes que essa cidade cometeu foram piores do que os crimes cometidos anteriormente. Então, eu quero que você entenda que Naum é, antes de tudo, um grande chamado ao arrependimento para hoje. Meu querido irmão, quando a porta da graça se fechar, e Naum nos fala sobre um cálice de ira divino sendo derramado, eu lhe digo que não há mais o que se fazer. Você tem que entender que ainda hoje é o tempo aceitável. Deus hoje está com as suas mãos estendidas para curar a ferida mortal que existe na sua alma. A cura da alma pecadora hoje nos é oferecida pelo unguento do Evangelho. Por isso que, quando nós ouvimos a mensagem do profeta Naum, meu querido irmão, nós temos que parar, nós temos que sondar os nossos próprios corações, sondar os nossos próprios caminhos, para ver se não precisamos nos arrepender dele, para não sermos alvos da ira divina. Nós precisamos, a partir de Naum, termos a consciência que quando Deus finalmente acerta as contas, meus irmãos, Ele não brinca em fazer isso. Ele acerta integralmente. Todos nós que estamos aqui, nós fazemos bem em aprender essa verdade solene, mas real. Entenda que agora, hoje, é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Portanto, a partir de Naum, vem agora, pecador. Faça paz com Deus. Elimine as suas iniquidades através do arrependimento. Faça paz com Deus através da obra bendita de Cristo Jesus. Outra implicação do profeta Naum para nós é que não pense que os recursos desta terra lhe protegerão da ira vindoura. Então, nós pensamos que o que temos, as conexões que nós temos, de certa forma, dá para barganhar com Deus. Não dá. Durante todo o seu livro, Naum enfatiza que uma cidade que era muito mais poderosa do que nós, de fato, a poderosa Nínive, com toda a sua opulência militar, com toda as suas finanças, com toda a sua política, não teve condições de suportar
o peso da ira divina sendo derramada sobre ela. Deus, durante toda a profecia de Naum, zomba de Nínive. Especificamente no texto que nós a temos hoje nessa exposição, Deus não apenas zomba, como Deus exorta Nínive a realizar os esforços sobre-humanos, bem como a recorrer a todos os seus recursos financeiros e militares possíveis. E Deus está dizendo, você pode fazer isso, que no final não adiantará de nada. Naum categoricamente afirma que posses e os poderes desse mundo, queridos, de nada valem contra o Senhor dos Exércitos. Todos, posses, pessoas poderosas, príncipes, oficiais, são como gafanhotos fugazes, que literalmente comem, mas ao mesmo tempo correm e não podem suportar o peso do calor da ira divina. Os irmãos, Naum nos mostra que ninguém consegue beber o cálice da ira divina. Ninguém consegue suportar. Você que está aqui nessa noite, você precisa ter consciência que não existe lugar seguro nessa existência. Entenda de uma vez que não existe recursos suficientes que poderão protegê-lo quando Cristo voltar. A não ser que você esteja contado entre o povo de Deus, protegido pela capa da justiça de Cristo, nada nesse mundo poderá lhe proteger da ira vindoura. Quando Jesus voltar, meu querido irmão, que nós, por sua graça e misericórdia, nos encontremos aquecidos por seu amor, porque se não estivermos, nós seremos recipientes do fogo da sua santa ira. O lugar mais seguro para você estar é em Cristo Jesus. Fora dele, não há nada que você tenha, que você possa, que há de prover segurança diante do juízo final. Terceira implicação. Meu irmão, não pense que os ímpios ficarão sem punição divina. Essa é a tônica durante todo o livro. Durante todo o livro, Naum celebra a ação divina e não humana. E Naum deixa muito claro que a vingança das maldades dos ímpios não pertencem a nós, mas pertence às mãos de Deus. O profeta prega que Deus punirá, que Deus eliminará o mal, assim como os fiéis ao longo dos tempos sempre oraram para que Deus agisse de fato contra o mal. Meu irmão, entenda de uma vez, Deus não é escarnecido em seu mundo. Os indivíduos, as nações, aquilo que eles semeiam, eles também vão colher. Tem um escritor que ele diz uma coisa interessante, ele fala que os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem, mesmo que em pequenas porções. A gente olha para tanta maldade no mundo e pensa assim, poxa, Deus não está punindo? Calma, o moinho está apenas rodando devagar. Porque quando Deus acertar de fato as contas, isso será terrível. E quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, eu lhe digo que ali nós temos um exemplo visível de quão terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É fato que na cruz, quando nós olhamos, nós vemos ali a misericórdia imerecida de Deus salvando o seu povo. Mas eu lhe digo também que nós vemos a impressionante ira divina sendo derramada sobre pecadores. Meu irmão, a Bíblia fala que Cristo não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado em nosso lugar. E naquela cruz, quando Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali nos é dado um prenúncio de como será no dia em que Cristo voltar e a sua ira ser derramada sobre os ímpios. Deus meu, por que me desamparaste? Swindoll Baxter nos exorta a pensar a partir de Naum nos seguintes termos. Deixe os povos de hoje dar uma longa, firme e ponderada olhada na antiga Nínive. Ela é uma das lições objetivas especiais de Deus para todos os governantes e nações. É o mesmo Deus que governa o mundo hoje. Ele não é menos severo do que era nos tempos do Antigo Testamento. Não é mais compassivo. Ele é de geração em geração intransigente para com o pecado e compassivo para com o penitente. A ideia de que o Evangelho de Cristo de alguma forma atenua a severidade do caráter divino está errado.
Certamente o Evangelho é a expressão suprema da graça divina, mas não modifica em nenhum grau os princípios inflexíveis da justiça pelos quais Deus governa as nações. Deus sempre foi misericordioso, mas Deus também sempre foi intolerante com a maldade. Ele é o mesmo hoje. Na proporção que nós falamos em um dos sermões sobre isso, que nós somos chamados a considerar a bondade de Deus, nós somos também chamados a considerar a sua justiça, a sua ira, sendo derramada sobre ímpios, sobre impenitentes. A última implicação, e aqui terminamos a exposição nessa noite. Meu irmão, minha irmã, não perca de vista a alegria que nos aguarda com a queda do mal. A alegria irrompeu entre os povos, diz Naum, pela notícia da queda de Nínive. Entretanto, o povo de Deus não apenas se alegrou pela notícia, mas acima de tudo, por ver a justiça de Deus derrotando, julgando, punindo o mal. Por isso que para nós hoje, nós leitores de Naum, nós que sabemos que a ira de Deus cairá sobre pecadores impenitentes, eu lhe digo, meus irmãos, que isso traz consolo, isso traz alegria ao nosso coração em dias de intensas ações do inimigo. Eu não sei você, mas eu lhe digo que, quanto a mim, me consola saber que nós seguimos um pastor que, diante das calamidades, que diante do mal que muitas vezes cai sobre nossas vidas, ele não deixa o seu povo se dispersar. Pelo contrário, ele é aquele que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Esse bom pastor, de modo algum, inocente ou culpado. De modo algum. Em determinado momento da nossa história, ele simplesmente pune o culpado. E aí eu lhe digo que a beleza da salvação é que, para nos salvar, ele se fez pecado lá naquela cruz, levando sobre si e recebendo sobre si, bebendo o cálice da ira divina em nosso lugar. Em dias de dores, nós somos admoestados por nosso Senhor, assim como Ele, a carregar a cruz. Não apenas para que possamos resistir o mal, mas às vezes sofrer. Confiantes, meus irmãos, na certeza de que Deus um dia, finalmente, limpará essa terra de toda a corrupção. Nós, como servos do Senhor, nós temos que orar para que o reino de Deus venha, que os inimigos de Deus sejam derrotados. Nós devemos, meus irmãos, andar e trabalhar com aqueles que já desfrutam desse poder maravilhoso, desse reino vindouro de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18 de Apocalipse fala sobre a queda da grande meretriz. E aí é descrito a queda da Babilônia. Babilônia é descrito como esse sistema mundano, opressor, que nos machuca, que nos fere. E o texto vai falar que quando Cristo voltar e derrotar o seu grande inimigo, bradaremos, alegra-te por ela, ó céu, ó santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou você contra ela. Essa celebração, essa alegria, meus irmãos, será daqueles que o Deus que os salvou, eles sabem que esse Deus aparentemente é tardio para se irar, mas que é um Deus totalmente bom, um Deus que conquistou a vitória sobre todos os poderes e derrama o seu amor sobre aqueles que não se opõem a Ele. No final, quando Cristo voltar e mudar a nossa breve amargura em uma eterna bem-aventurança, nós podemos cantar aquilo que nós lemos na liturgia, em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 7. Aleluia! Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória. E a pergunta é, quando tudo isso vai acontecer? E a resposta que eu lhe dou nessa noite é, em breve. Pois aquele que fez essas promessas, para ele, todo tempo é breve. Todo tempo é breve.